Olá, olá, bom dia, bem-vindos aí ao nosso quadro aqui, não é? No STF-STJ de Portas Abertas, o nosso quadro Prazo em Curso. Tá? Hoje vai ter um tema muito interessante, o doutor Danilo já está aqui com a gente. Doutor Danilo, bom dia. Bom dia, tudo bem, professor? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo agora. Se apresente, traga aí a sua questão, o seu caso. O meu nome é Danilo, né? Nós atuamos aqui no escritório na área de direito administrativo, né? A grande parte das demandas são de servidores públicos, né? Ah, e nesse contexto, né, a controvérsia surgiu, né, da análise de um caso concreto, né? Nós somos de Pelotas, Rio Grande do Sul, né? A controvérsia surgiu da análise de um caso concreto, pois o nosso escritório atende inúmeros servidores, né, dentre esses os militares. Então, a questão do debate ela versa sobre a interposição de um recurso extraordinário para analisar os reflexos da gratificação natalina, com base na remuneração integral do servidor, né, conforme determina o artigo 7º do inciso 8º da Constituição Federal. Porém, a problemática do assunto é entrar no mérito do conceito de remuneração, pois para isso devemos analisar a lei local. E aí corremos o risco de afrontar a súmula 280. Entendi, entendi. Então você discute remuneração e o conceito de remuneração aí ele tá descrito no Na legislação atual. na lei local. E esse é o teu medo, não é? Perfeito. Tá. Que esse oitavo ele assegura o 13º salário com base na remuneração integral, né? Perfeito. A Ou legislação no valor da estadual. aposentadoria. Então vamos ver. Então me explica aí, vamos explicar para o pessoal direitinho essa questão então. Aí no teu estado, o que você pede na atuação? Vamos ver se eu entendi. Você tem Eu, uma questão aí de quando incide a gratificação natalina, que é o 13º, no mês em que perfeito. ela incide, é isso? No mês em que Perfeito. ela incide, ela tem que completa. Ela tem que ser composta pela remuneração integral recebida no mês de dezembro. E isso compreende toda a remuneração, inclusive indenizações, vantagens, né? Então, entendi. Dessa O que forma, que acontece? Se no mês de dezembro aquele servidor tem alguma verba indenizatória, né, que está sendo paga naquele mês, vocês pedem nessa ação que a gratificação natalina seja medida, seja quantificada usando a base de cálculo da remuneração somada a essas vantagens, a essas perfeito. indenizações. Não é isso? Perfeito. Hoje em dia existe uma divergência nas turmas recursais. A primeira e a terceira turma, elas vêm julgando procedente o pedido. Porém, a segunda turma, ela vem julgando improcedente, né? Com isso trazendo uma insegurança jurídica para o jurisdicionado, né? Uma vez que duas turmas julgam de uma maneira e outra turma julga de forma divergente, né? Já foi interposto o IRDR, né? Mas ele não foi julgado e, inclusive, não foi determinada a suspensão daqueles processos. Um deles não foi, né? Não determinou a suspensão no IRDR? Tem um que é de uma situação semelhante do servidor civil que foi, mas muitos juízes eles não acatam ao pedido, Eles né? continuam julgando. Continuam julgando, perfeito, é isso aí. Eles continuam julgando, tanto que nesse pedido aí nós colocamos no pedido desse recurso inominado nós colocamos como preliminar de mérito justamente a suspensão, né? A suspensão pedindo a suspensão, justamente para trazer uma segurança maior ao jurisdicionado, né? Ao nosso cliente. Então, qual é a questão? Aí você entrou com esse recurso inominado aí na turma recursal. Perfeito. Um dos clientes perdeu. Esse já foi julgado. O que acontece? Nós entramos com embargo de declaração, debatendo alguns assuntos. Uma vez que o dispositivo mencionado na sentença, ele é compatível com a legislação
do servidor público civil. Porém, o servidor público militar, o servidor militar, ele tem estatuto próprio, regulamentação própria. Claro. Né? Então, a gente também debateu esse assunto. E referente a essa situação, né, do 13º salário ser a base da remuneração integral. Então, o grande problema aí é você realmente, na hora que for fazer, né? Porque o ED ainda está sob julgamento. Né? Perfeito. Não saiu o acórdão ainda dos embargos de declaração. Não então, saiu. A questão que a gente tem que fazer agora, você tem que realmente dar uma focada aqui. Como vai vir esse acórdão dos embargos declaratórios? Não é? Como está esse acórdão aqui da turma recursal, esse primeiro que você embargou, né? Ó, ele está falando aqui, ó. Então ele está falando, ó, o que ele fala? Inicialmente, destaco que a gratificação natalina, ele está falando da gratificação natalina, eu estou lendo o acórdão aqui, né? Perfeito. Está prevista no artigo 104 da Lei Complementar 10.098 de 94, que instituiu o Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul. Então aqui ele está falando do regime do Estatuto do Servidor Civil, não do militar. Isso que você disse. Perfeito. É que nos casos omissos, a legislação militar ela não determina o 13º. Entendi. Ela é complementada pela legislação civil. Mas no Estatuto Militar ele determina o seguinte, que nos casos omissos a gente usa o Estatuto do Servidor Civil, mas somente nos casos omissos. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu acho que a gente tem que ir por etapas, aí você vai chegar no teu problema. Isso aqui, embora ele está falando, né, que é de uma lei complementar estadual que institui a gratificação natalina, a tua discussão no teu caso, pelo que eu entendi até agora, não é sobre a própria incidência da gratificação natalina para o militar. Não é. O tribunal admite que o militar tem direito à gratificação natalina, concorda? Isso não tem problema nenhum. Então, não é um ponto controvertido no teu caso. Isso não é ponto controvertido. Então, primeira coisa, essa questão da lei, da previsão da gratificação da natalina estar numa lei estadual, né, uma lei complementar estadual, não vai atrair, não deve atrair ao óbice da violação reflexa para o seu futuro recurso extraordinário. Aqui não tem problema. Perfeito. Não tem problema nenhum. E você tem que estar bem atento com isso aí, porque se em algum momento, nesse teu caminho, né, por exemplo, quando você fizer o RE, no despacho de admissibilidade, o presidente do tribunal vier com um argumento desse, falando, aqui, ó, citar esse trecho desse acórdão aqui, dizendo, é lei local, você fala, não, aí não tem ponto controvertido aí. Perfeito. A incidência da gratificação natalina, se ela tem que incidir ou não para o servidor militar, se ele tem direito ou não a ela, não é um problema, não é uma questão controvertida nos autos. Sim. Então, se não tem questão, né, o fato do tribunal, né, ter só apenas feito uma afirmação, e com essa afirmação ele usa como base legal uma legislação local, não vai te atrair o óbice da súmula 280, nem dizer que é uma violação. A violação apontada aí a algum dispositivo da Constituição geraria uma violação reflexa. Entendeu? Isso é muito importante. A gente tem em mente as questões do que importa no nosso processo. Não é? Porque, às vezes, quando a gente está desavisado, né, um advogado ainda que não está com a experiência, está começando, você está falando, você está, né, tá aprendendo nisso aí. Se você vê isso escrito no acórdão e vem um despacho de inadmissibilidade, citando esse trecho do acórdão, citando a jurisprudência gigantesca que tem no STF sobre violação reflexa, coligada ali à súmula 280, que é dizendo que, né, que se você precisa analisar a legislação local, gera a violação reflexa, você já fala, pô, realmente não tem chance. Né? Pode morrer já num eventual argumento desse aí. Tá, Danilo? Então, vamos seguir. É problemática, mas anota isso aí. Ó. Se me levantarem alguma coisa em relação a esse ponto, aqui ninguém vai ter razão. Tá perfeito. Bom? Então, dá para considerar uma afronta direta? Se essa aqui é a única
fundamentação de lei local que tem, dá. Entendeu? Vamos ver o que, Né? que tem na Constituição, como é que, né? Como é que a gente vai fazer. Olha aqui, porque tem essa problemática no teu caso, né? Você vai ter que enfrentar esse problema aí, não tem jeito. Mas esse argumento, nesse ponto, né? Se te trouxerem esse artigo 104 para falar que geraria violação reflexa, não, você fala, não, esse artigo ali, o que o tribunal ali falou apenas é a previsão da gratificação natalina, né? A gratificação natalina é recebida pelos, né, a base legal, né? Onde está o fundamento legal para o militar receber a gratificação natalina como o servidor público civil recebe. Está nessa lei complementar aqui estadual, beleza. Houve no acórdão discussão, por exemplo, o acórdão negou para o teu cliente, né? Ele negou a gratificação natalina, você discute se ele tem que receber ou não, ele deixou de receber? Ele não deixou de receber. Não. Ele recebia a gratificação natalina. Então não há controvérsia quanto a ele. Não há lide nesse ponto. Não é? Ele recebia, só que ele recebia sob uma base de cálculo menor. Por que Perfeito. base de cálculo menor? Porque não estava sendo computado nessa base de cálculo as vantagens, né? Por exemplo, indenizações por transporte, o que mais? Substituição. Perfeito. Exato. Diárias, ajuda de custo, transporte e moradia, que compõem, né? Porque o conceito de remuneração aqui, o conceito de remuneração do servidor militar, ele compreende vencimentos, proventos e indenizações e outras vantagens. Dentro do conceito de... Aí a gente vai estar no outro problema. Esse conceito, isso aí, pode também, pelo que você já me falou, estar também fundado numa legislação local, correto? Perfeito. A problemática do assunto, na verdade, é essa. O conceito de remuneração ele vem numa norma infraconstitucional estadual. E aí o que acontece? É uma norma específica do militar. E o nosso processo é fundado neste artigo, porque ele determina o conceito de remuneração, né? E aí, claro, partimos do pressuposto do princípio da legalidade, né? Então, daí surge o nosso pedido de remuneração com base de cálculo integral, né? No conceito de remuneração que determinamos aqui que é determinado no artigo 48, né? Eu não sei se me fiz entender. Ele está citando aqui, por exemplo, no acordo, ele fala, né, da diferenciação entre vantagens pecuniárias que podem ser percebidas pelo servidor público. Então, você fala adicionais, gratificações, indenizações, e aí ele traz o seguinte, ele fala que a parcela que você quer incorporar ali, no caso do teu cliente, né, aqui, como base de cálculo para a gratificação natalina, que aí aumentaria a remuneração dele, né, a gratificação ficaria mais gorda, né? Ele fala que as indenizações, ele cita o artigo 89.2 daquela mesma lei complementar estadual, não é? Perfeito. Temos um problema no dispositivo citado, porque esse dispositivo ele é incompatível com o regime jurídico do militar. Ele é do servidor civil. Mas nós já ganhamos processos com essa fundamentação e perdemos processos com essa fundamentação. Porém, isso tem Isso você está discutindo nos embargos agora. Também. Perfeito. Isso aí, claro, o problema do assunto seria o princípio da legalidade. O problema é que temos outra afronta, a súmula 6... princípio da legalidade não vai gerar violação direta à Constituição. Perfeito. Por causa da súmula... Isso é jurisprudência pacífica do STF, não vai deixar. Você não pode alegar violação ao princípio da legalidade. Viu? Então, você sabe disso já, você já nem está construindo o teu caso em cima de uma eventual violação ao princípio da legalidade, que é muito bom, né? Está no caminho bom, porque isso é importante, a gente tentar seguir o rumo certo desde lá do começo. Né? Tô atendendo o checklist ali das súmulas ali, né? Esse é o súmula 636, né, do STF, então, né, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, né? Vamos até pegar a súmula e ler aqui para o pessoal. Então, lê aí. Eu tenho a súmula. Lê aí para o pessoal. Súmula 636 do STF. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade.
quando a sua verificação pressupõe a rever a interpretação dada à norma infraconstitucional pela decisão recorrida. O que é isso? Violação reflexa. Reflexo, perfeito. Né? Violação reflexa. Exato. Então, por isso que quando se fala, né, ali em violação reflexa, e ela está muito conectada com o direito, o exame do direito local. Né? Geralmente, pode haver também em relação ao direito infraconstitucional federal, não tem problema nenhum. Né? Agora, como é que a gente foge dessa questão de violação reflexa? Vamos lá, você está com esse problema, você disse que às vezes eles usam essa argumentação aqui, né? Esse dispositivo, esse artigo 89 da Lei Complementar Estadual, né? Para negar e para julgar procedente. Exato. E aí, perfeito. O que você segue aqui? Porque está citando aqui artigos 95 e 97, né? Falam da precariedade da parcela, né? Então, acho que eles estão no seguinte: quando eles entendem que a parcela sendo precária não poderia integrar a base de cálculo aí perfeito. Da gratificação natalina. E aí, por isso que você vai entrar no conceito de remuneração, não é isso? Perfeito. E a gratificação natalina ela incide sobre, ela tem uma base de cálculo. A remuneração compõe todas as parcelas. Exato. Não é? São os vencimentos básicos de qualquer categoria. Aí você perfeito. tem as parcelas indenizatórias, como você diz ali, diárias, né? Demais parcelas, por exemplo, anuênios, esse tipo de coisa que vai formando ali a sua remuneração. Não é isso? Perfeito. Sobre o que incide a gratificação natalina? Qual é a base de cálculo dela? Tem que ser só sobre o vencimento ou tem que incluir vencimentos mais parcelas indenizatórias, anuênios, etc., para integrar a remuneração? Porque aí a remuneração naquele mês vai ser o todo, vai ser a gratificação natalina, mas todo o resto, não é isso? Ou estou errado? Perfeito. O que nos ocorre, na verdade, é que tem que cumprir o conceito de remuneração dado àquele servidor público. Né? No caso dos militares, o conceito de remuneração ele compreende os vencimentos, proventos e indenizações e outras vantagens. Né? Então, o que acontece? Dentro dessa remuneração integral estariam as indenizações. Né? Num passo cronológico ali, o próximo passo, se verificar quais são as indenizações, estão as diárias, que é o nosso pleito nesse processo. Né? Entendi. Olha, ele fala aqui, ó, agora, e esse artigo aqui da Constituição, ó, artigo 37, que ele está citando, parágrafo 11 da Constituição. Não são computadas para efeito dos limites remuneratórios de que trata, mas aí os limites remuneratórios, as passagens de caráter indenizatório, não, ele está falando de teto, esse artigo da Constituição trata do teto, não é isso? Perfeito, não. Isso. Não tem nada a ver. Exatamente. Ele está usando isso para negar. Exato. Perfeito. Entendi. Olha, eu acho assim, Danilo, você está achando que você tem que passar pelo conceito de remuneração aí, né? A gente vai chegar mais nisso. Mas, por exemplo, esse fundamento aqui é totalmente furado. Né? Porque o que acontece? Não, a ideia de remuneração no sentido de para entender o conceito de remuneração integral, né? Seria esse o debate. Para tentar ensejar um extraordinário, né? E o problema a gente tem também da decisão, que a decisão ela foi pautada num dispositivo inadequado também. De repente poderia ser outra ideia, outro meio de debate do recurso extraordinário, de repente, na fundamentação do dispositivo. Agora, o que eu acho que você tem que fazer? O que acontece? Quando é que a gente consegue fugir aí, né, de uma violação reflexa? Quando a norma inferior à Constituição, ela é apenas uma mera norma repetidora. Ela não acrescenta nada no texto constitucional. Como é que eu vou dizer? A norma em si, constitucional, ela é suficiente, ela se basta para
para ser entendido e ser aplicado. Então, você tem que chegar, não é? Aqui que a gente vai, onde que a gente tem que chegar? Você tem que chegar no conceito de remuneração que está na Constituição. Mesmo que Tranquilo. ele seja implícito. Mesmo que ele seja um conceito implícito, entendeu? É que aí fica mais complexo, né? Por isso que a complexidade... Trabalhar com um conceito Então, vago, porque... então, o que você tem que ir pincelando? Normas, até como essa aqui, que ele cita para negar, mas que vão te ajudar a construir o conceito de remuneração da Constituição. Porque a Constituição tem um conceito de remuneração. Entendeu? Sim, Então, isso perfeito. acontece em várias áreas do direito. Né? Você tem o conceito ali na Constituição, mas é um conceito que ele vai sendo construído através de uma soma de dispositivos que até às vezes nem estão tão juntos na Constituição, tão esparsos. Não é? E aí você, a partir desse momento, desse entendimento, não é? Até às vezes fazendo uma pesquisa na própria jurisprudência do STF, que pode ter alguma coisa nesse sentido, já falando do conceito de remuneração na Constituição, aí trabalhar em cima disso. Falar, olha, aí esses artigos da Constituição que se complementam, você tem que procurar construir a avaliação em cima deles, em cada um deles. É um caminho, Entendi. é um caminho difícil, não é um caminho fácil, não. Mas Sim. é um caminho que a gente é o caminho que dá para seguir num caso assim, né? Se você tiver... Sim, Fala. dentro dessa construção são as possibilidades. Sabe? Porque você já viu que não dá, né? Você tem um conceito explícito que está ali na Constituição do Estado ou numa lei complementar do Estado. Então, no direito local. Você não pode Perfeito. fazer essa discussão de jeito nenhum para o teu recurso extraordinário. Não pode. Tá. Então, você vai cair na lei local, vai cair na súmula 280, violação reforma. Mas ela não... mas o artigo 104 não seria direto? Qual? Me diz aí. Afronta o artigo 104 do Estatuto do Servidor Militar. Mas o artigo 104... Não. Mas esse aqui, ó, ele não é um artigo de lei estadual? Não é lei complementar Perfeito. estadual? Ele replica parte do texto constitucional. Ah, tá. Então, aí tudo bem. Se ele replica o texto constitucional, qual parte dele? Vamos ver. É o parágrafo 1º aqui? Não. O caput mesmo do artigo 108. A sua remuneração integral devida do mês de dezembro, ali, iniciando a gratificação. Isso aqui. Tá, então vamos lá. O artigo 104. Ok. E já falou aqui. Me traz o artigo da Constituição que fala isso aqui. Logo em cima, o artigo 7º, inciso 8º. Então vamos lá, o artigo 7º, inciso 8º. Deixa eu ver aqui, ó. Artigo 7º, inciso 8º. Artigo 7º, inciso 8º. 13º, então vamos lá. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição social. 13º, salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Essa aqui é a tua violação direta. Perfeito. Essa é a ideia. É essa aqui. Entendeu? É essa aqui. Se jogarem para cima de você, não é? Então você tem um dispositivo na Constituição que você pode trazer, você não precisa nem fazer aquilo que eu te falei, que tem que, né, construir aquele caminho mais difícil. Você tem um dispositivo que você pode apontar a violação direta a esse dispositivo, que ele fala, o 13º salário, que é a gratificação natalina, né, com base na remuneração integral, ou no valor da aposentadoria. O que é remuneração integral? Aí você vai trabalhar até com os conceitos relativistas, entendeu? Qual é o conceito de remuneração? Qual é o conceito E isso causa algum prejuízo para o recurso eu apresentar o conceito com as leis infraconstitucionais, baseado nas leis infraconstitucionais estaduais? Não fale isso. Não use isso. Entendeu? Não posso? Eu não usaria, porque se você usar isso, você vai ter que dizer o seguinte, ó, então nós temos aqui, ó, 13º salário com base na remuneração integral da aposentadoria. Aí a gente tem que vir aqui, né, para o acórdão, o 104, vamos lá,
no 104. E o que ele fala aqui? Você vai ter que... Se usar o 104, eu não usaria, tá? Eu não usaria. Mas se você usar o 104, ó, será concedida ao servidor que esteja no desempenho de suas funções uma gratificação natalina correspondente a... Ela é mera norma repetidora. Perfeito. Repetidora. Então, quando é norma repetidora, não pode se falar em violação reflexa. Então, o que eu acho? Você nem precisa citar o 104. Você vai apontar a violação direta ao artigo 7º da Constituição, inciso 8º, e vai trabalhar em cima daquilo ali. Se, na hora da admissão do teu recurso, ou no próprio STF, alguém vier e apontar esse artigo 104, apontar, mas o acordo eu estou trabalhando em cima do 104. Aí você vai falar, não, mas esse 104 ele é apenas mera norma repetidora da Constituição. Ele não acrescenta na Constituição. Né? E por que não pode aí gerar violação reflexa? Eu não sei como que você trabalhou os seus embargos de declaração. Porque realmente o acordo aqui eu não vejo ele falar do artigo 7º. Trabalhei nesse sentido. Em ele apresentar... Ele apresentar no acórdão o dispositivo. Entendi. Falar do artigo 7º, inciso 8º da Constituição. Ótimo. Perfeito. Então, o que acontece? Então, parece que já foi todo no caminho certo para fugir aí dessa possibilidade de violação reflexa. Isso é norma repetidora. Esse artigo 104 da Lei Complementar Estadual aí é mera norma repetidora. Então, acho que dá para você superar esse óbice, tá? Então, no recurso, evita. Não vai ficar discutindo a legislação local ali, porque você nem precisa disso, tá? Você vai trabalhar com o quê? Em cima do quê? Vai fazer a pesquisa na própria jurisprudência, dos tribunais, do Supremo, provavelmente tem alguma coisa sobre isso aí, né? E vai trabalhar em cima da violação direta ao artigo da Constituição, tá? Isso é fundamental, Danilo, isso aí é fundamental. Não traiam, e são direitos como administrativo, que ele vai, né? Ele vai se detalhando ali, né? Nas leis complementares, nas leis ordinárias, nos decretos, né? Nos regulamentos. E o que acontece? Muitas vezes você chega ao ponto, às vezes, de uma norma que está ali no regulamento, ela replica o que está lá na Constituição, ou o que está, por exemplo, numa lei complementar federal, né, que você poderia ter aí um recurso especial, por exemplo, e às vezes você perde o recurso porque no teu caso, no teu processo e toda a tua argumentação e a própria fundamentação dos acordos ou do acordo que você está recorrendo ficou adstrita às normas de direito local. Perfeito. Quando podia ter sido provocado esse debate sobre uma norma constitucional, não é? E aí isso acaba atrapalhando a subida do recurso. Então, nesse teu caso aí, você já fez os embargos, já pediu essa provocação. Então, perfeito. O que acontece? Eu acho que você tem aí uma abertura, uma chance para superar essa violação reflexa, né? Então, você vai ter que ver como vai se desenhando aí o teu caso, né? Como vai vir esses embargos de declaração. Você tem que, né, ali nos embargos, tem que realmente conseguir que eles se expressa em relação ao artigo 7º, inciso 8º. Também, se não conseguir, você vai poder, né, trabalhar... Vou poder argumentar os embargos? Mas o pré-questionamento aí, ele já existe, né, na verdade. Porque o tema já está sendo debatido. Então, tanto que ela replica a norma da Constituição. Então, mesmo que não venha ali explicitamente no acórdão esse artigo 7º, inciso 8º, dá para fazer o RE em cima disso aí, mostrando que há o pré-questionamento. Tá? Lembrando que pré-questionamento explícito que o STF chama, não é a citação do artigo da Constituição no acórdão. É o debate sobre a matéria que aquele artigo trata, a questão tratada naquele artigo. Isso já existe aí no teu caso. Você não vai ter problema com o questionamento. Tá? Que mais? É isso, basicamente é isso. Ficou alguma dúvida, Danilo? Não, a maior dúvida que pairava, na verdade, é a função de entrar no mérito da norma infraconstitucional, né? Mas aí nós corremos o risco de cair na súmula 280.
você não precisa falar nada, esquece. Essa discussão que você teve aí em torno do artigo 104, toda essa legislação local, ele replica a Constituição. Daqui para frente, você não fala mais nada de legislação local. Você ainda já vai ter um problema que ele está no acórdão. Só que se te impuserem o óbice, né, porque eventualmente o presidente do tribunal aí do Rio Grande do Sul pode olhar o acórdão e falar, não, está fundamentado sobre direito local, violação reflexa. Ou o ministro vai falar, não, mas essa norma em que ele se fundamentou é a cópia, né, é apenas uma norma repetidora da Constituição. A questão aqui Violação é direta. constitucional. A violação aqui é direta, não é uma violação reflexa, tá bom? Eu acho que dá para... Eu vejo que há possibilidade aí, né? Sempre, talvez não seja esse o maior problema. Eu acho que o maior problema aí, eventualmente, uma jurisprudência do Supremo contrária, que seria o teu problema. Aí você tem que ver se tem, se não tem, né? Eu não lembro de cabeça se já tem alguma coisa em sede de repercussão geral, né? Tem que fazer uma pesquisa. Não, eu não tenho essa ideia também. Eu até pesquisei bastante, mas não nesse sentido. Eu estava muito preocupado com as súmulas e com a afronta ao requisito de admissibilidade do recurso. Né? Mas nesse caso específico, se tem algum recurso nesse sentido, não verifiquei ainda. E aí, lembrando, né, pessoal, quem ainda está aí com a gente, que como é um caso, o julgamento de turma recursal não tem RESP, né, só cabe o RE. Né, por isso que a gente está aqui com o RE nesse caso, que é o único caminho que o Danilo vai ter. Danilo, eu acho que, olha, eu vejo com bons olhos, com boas possibilidades. Não vejo como um caso sem chance nenhuma, não vejo como um caso perdido, uma impossibilidade total do teu recurso subir. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Não traga para a tua fundamentação do RE nenhum dispositivo de lei local. Pode ser a Constituição do Estado, não traga, é lei local. Tá? Você vai, esquece. Trabalha só em cima do artigo 7º, inciso 8º, né, da Constituição. Um ponto só, trabalha bem em cima disso aí. Se te colocarem um óbice de violação reflexa, você vai mostrar, aí você coteja no teu recurso eventual subsequente. Faz o cotejo analítico, transcreve as duas normas, a Constituição e a lei estadual, né? A lei complementar estadual. Falou, olha, a Constituição é a fonte, a maior fonte de direito de todas as normas, né, têm como base, fundamento jurídico, a própria Constituição. Então, muitas vezes, uma norma estadual, quando ela vai tratar do tema, o que ela faz? Ela copia o artigo da Constituição, ela parte dali. E dali em diante, ela começa a detalhar. No teu caso, a Constituição já deixa muito claro que é sobre que o 13º salário tem que incidir sobre a gratificação, né? Sobre a gratificação... Sobre a remuneração integral. Integral. E ela fala em remuneração, que engloba todas essas parcelas, e ela também não faz nenhuma limitação de tempo, de prazo, falar, olha, tem que ser uma média anual, ou não pode ser a daquele mês, se tiver parcela a mais, não fala nada disso. Né? Então, eu acho que dá para seguir nesse recurso aí, é um recurso que tem muita possibilidade, é só tomar esse cuidado de não citar legislação local de jeito nenhum, mas está com a arma guardada ali. Se te colocarem esse óbice, você já vai saber o que fazer. Tudo bem, Danilo? Tudo certo, então? Sem dúvidas agora? Muito obrigado aí, um forte abraço. Obrigado, muito obrigado pelo acréscimo aí, por tudo. E um forte abraço, tudo de bom aí. Obrigado para você também. Abraço a todos vocês, tudo de bom, gente.